Prezados irmãos seminaristas, que a paz do Senhor esteja conosco. Vamos dar início a mais uma aula desta feita, dando continuação ao estudo teológico e suas divisões. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade, que as nossas mentes sejam iluminadas pelo Teu Espírito Santo, para podermos, Senhor, discernir aquilo que Tu queres para nós, através desta disciplina Teologia Pastoral. Ajuda-nos, portanto, a compreendê-la e agradecemos a Ti por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Prezados seminaristas, na aula passada nós nos referimos inicialmente à primeira parte do estudo teológico e suas divisões, e falamos que, em primeiro lugar, essa divisão é por época, e logo depois nós também falamos a divisão por ponto de vista. Agora nós vamos nos referir à teologia e suas divisões por ênfase. O que é ênfase? Na verdade, quando falamos em ênfase, falamos em realce, em destaque. Quando nós damos destaque a alguma coisa, ou realçamos alguma coisa. Então, no caso da ênfase, como divisão da teologia, diz que essas disciplinas às quais são dado ênfase são aquelas disciplinas que são estudadas no seminário teológico ou numa faculdade de teologia. E as principais áreas da teologia por ênfase são teologia sistemática, teologia bíblica, teologia exegética, teologia apologética, teologia moral, teologia histórica e a teologia pastoral, que é o nosso caso como disciplina que estaremos a partir de agora, aplicando durante essas aulas aos irmãos, para que entendam perfeitamente sobre não só essas teologias, mas em particular a teologia pastoral e as suas características, as suas necessidades dentro do âmbito eclesiástico ou dentro da igreja, né? Como nós podemos assim afirmar. Então, quando falamos que essas teologias elas são estudadas em faculdades teológicas ou seminários teológicos, é justamente para dar conhecimento muito mais aprofundado da teologia aos seminaristas que possivelmente estarão sendo líderes da igreja, aqueles que mais tarde serão pastores e pastoras na administração das coisas eclesiásticas ou das coisas da igreja. Então vejamos, a teologia sistemática, como nós iniciamos nesse estudo por ênfase, é a teologia organizada, logicamente, e ordenada das verdades alusivas a Deus e ao seu relacionamento com o homem. Aliás, a definição mais apropriada da teologia é justamente o estudo sobre Deus e suas relações com a humanidade ou com os homens. E esse relacionamento de Deus com o homem, para que haja uma compreensão mais detalhada, uma compreensão mais acurada da teologia e de suas formas de ser, nós entendemos que envolve um sistema doutrinário ou um sistema de doutrina. Então, é exatamente a teologia sistemática que mostra esse sistema de doutrina que seja levando em consideração o cultural ou o historicamente coeso e harmônico com as Escrituras. Então, todas as doutrinas que estão dentro da Bíblia Sagrada, como palavra de Deus, quer seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento,
elas são estudadas pela teologia sistemática. Então vejamos, essa teologia sistemática, ela também é conhecida como teologia dogmática ou também como teologia doutrinária. E as principais doutrinas apresentadas pela teologia dogmática ou sistemática são o estudo da doutrina de Deus, que é teologia ou teontologia, a doutrina de Cristo ou a doutrina sobre Cristo, a cristologia, a doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia, doutrina acerca do homem, que é antropologia teológica. Quando estudamos o homem, nós nos voltamos para a antropologia, só que no caso, biblicamente falando, esse estudo chama-se antropologia teológica. Também tem a martiologia. A martiologia é a doutrina do pecado. E a soteriologia. Soteriologia é o estudo sobre a salvação. A eclesiologia, que é a doutrina da igreja, né? Tudo que corresponde à igreja. E a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Cada doutrina dessa tem um estudo à parte apontado pela teologia sistemática. Uma outra ênfase dada à teologia é a teologia bíblica. Essa teologia bíblica, ela é análise dentro dos textos bíblicos e esta análise feita separadamente. Por isso é teologia bíblica. A teologia bíblica também era estudada através da teologia bíblica do Novo Testamento e a teologia bíblica do Antigo Testamento. E existiam outras disciplinas que faziam parte desse estudo da teologia bíblica. Nós tínhamos, por exemplo, nos cursos teológicos mais passados, a síntese bíblica do Antigo Testamento e a síntese bíblica do Novo Testamento. Hoje já não se usa mais esse tipo de disciplina, mas se estudam essas disciplinas todas através da teologia bíblica, que com o auxílio da teologia exegética e da teologia histórica, essa teologia bíblica ela existe através do estudo do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Uma outra teologia é a teologia exegética, que nós nos referimos anteriormente. A teologia exegética, ela se ocupa diretamente do estudo do texto sagrado e assuntos com ele relacionados, ou com eles, os textos sagrados relacionados, tais como auxílio na restauração, na orientação, na interpretação daquele texto ou daqueles textos, incluindo o estudo das línguas da Bíblia ou das línguas originais, quando nós falamos que o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e o Novo Testamento escrito em grego. Então entram aí o estudo ou os estudos acerca dessas línguas ou desses idiomas. Aí nós falamos sobre a teologia exegética. Ela também, por esse estudo tão aprofundado, se relaciona com a arqueologia bíblica e com a hermenêutica. Aí nós já sabemos que a interpretação profunda do texto bíblico baseado nos originais consiste em extrair de um texto qualquer, mediante legítimo método de interpretação, o que se encontra ali. Então, quando nós
estudamos a teologia exegética, nós aprendemos que a exegese ela passa a ser uma disciplina à parte, porque através da exegese é que retira-se do texto a sua significação mais real, porque aí leva em consideração os originais desse texto. A palavra exegese, ela é oriunda de duas palavras gregas, que é ek, arranca para fora, e erginomai, penso, interpreto. Portanto, aquilo que eu interpreto, arrancando para fora do texto, isso é exegese, né? Que alguns pronunciam exegese, devido ser uma palavra oriunda dessas duas expressões gregas. A teologia exegética, portanto, extrai os conteúdos da teologia bíblica e da sistemática. Então, observe que quando você estuda a teologia sistemática, como ela é doutrinária e você vai explicar uma doutrina, você precisa da exegese. Então, entra aí esse conhecimento da teologia exegética. Depois vem a teologia apologética. Quando a gente fala em apologética, que é também uma disciplina à parte estudada nos seminários teológicos, é aquela que procura defender a fé. Então, apologia é defesa, né? É uma palavra que dá a ideia de defesa de um ponto de vista, ou quem sabe, de uma doutrina, de um ensinamento. Então, quando a gente fala teologia apologética, é a defesa da fé, utilizando a razão ou as armas da razão. No caso, a teologia apologética, ela estuda as seitas e as heresias e como defender o cristianismo das seitas heréticas. Então, quando você faz uma defesa da sua fé, no nosso caso, a gente faz a defesa do cristianismo, a gente está usando a apologética. Por isso, teologia apologética. Uma outra teologia dentro dessas também é a teologia moral. Ela tem como base as sagradas escrituras e os vários ramos da tradição e jurisprudência cristã. Ou seja, quando você estuda ética, você leva em consideração a filosofia daquilo que é certo. Você tem o conhecimento do certo e do errado. Você sabe fazer a distinção. No caso da teologia moral, ela tem as suas bases nas Sagradas Escrituras. Então nós aprendemos, através dessa teologia moral, o que é certo e o que é errado, levando em consideração a tradição e levando em consideração também tudo aquilo que envolve, né, o cristianismo, que nós chamamos da jurisprudência, que é uma linguagem muito comum no direito, mas nós entendemos perfeitamente o que é que o cristianismo proporciona em termos de moral e também as suas tradições. Essa teologia moral, ela tem como objetivo resolver os problemas e dúvidas quanto à conduta do cristão em sociedade. Por isso que nós entendemos como jurisprudência, né? O que é certo e o que é errado para o cristão em meio a toda a sociedade. Isso aí é definido pela teologia moral. As disciplinas estudadas na teologia moral são ética cristã, nós falamos sobre ética, e a bioética. Os irmãos vão ver o que é que a bioética, no que diz respeito à teologia, apresenta como certo e como errado. É certo, por exemplo, a eutanásia? É certo a prática do aborto? Isso aí são assuntos que fazem parte do estudo da bioética e da ética cristã. Esses assuntos são estudados
dentro da teologia moral. A outra teologia é a teologia histórica. O que é a teologia histórica? Ela traça a história do povo de Deus através da Bíblia e também da igreja, desde a época de Cristo. Quando nós falamos igreja, aí nós estamos referidos num período mais próximo de nós, a partir de Cristo. Antes de Cristo, a história do povo de Deus, a sua saga, né? Ou o seu caminhar durante toda a época, isso é estudado pela teologia histórica. Então, ela trata das origens, desenvolvimento e dispersão da verdadeira religião e também de suas doutrinas, de suas organizações e práticas, abrangendo a história da igreja, falamos eclesiologia, a história das missões, nós temos a missiologia que apresenta isso, a história da doutrina, que aí envolve a teologia sistemática, e a história dos credos e das confissões, que aí nesse caso, quando se trata de credo e confissões dentro da teologia, aí é onde entra a apologética para fazer frente às falsas doutrinas, os falsos ensinamentos. E finalizando esse grupo de disciplina por ênfase, temos a teologia pastoral. A teologia pastoral, ela está relacionada diretamente com a prática. Então, ela é a teologia prática. Ela trata da aplicação da teologia na regeneração, na educação e serviço dos homens em relação a Deus. Ela busca aplicar na vida prática aquilo que os outros 3 períodos da teologia contribuíram, ou seja, o período por época e o período por ponto de vista. A teologia prática, no caso a teologia prática pastoral, a teologia pastoral, ela abrange algumas outras disciplinas, como a homilética, a administração eclesiástica, que é uma disciplina que muitos já tiveram e outros não, que é administrar a igreja, a administração eclesiástica. E também a teologia da vida cristã, como o crente deve proceder. Né? Então tudo isso aí envolve a teologia pastoral, inclusive a educação cristã. A educação cristã, que também é um assunto que faz parte do nosso seminário, que alguns já tiveram esta disciplina, a educação cristã e também as missões que são dadas no assunto missiologia. Quando a gente fala da educação cristã, é diferente de educação religiosa. Em alguns seminários teológicos, esta disciplina é dada como educação religiosa cristã. Aqui nós estudamos como sendo educação cristã. Por que a educação cristã e a educação religiosa? Qual a diferença ou quais as diferenças? A educação religiosa, ela pode ser ministrada em qualquer escola, em qualquer época, em qualquer lugar. Educação religiosa, ela vai tratar da religião. Agora, educação cristã, ela vai tratar do comportamento mostrado pela Bíblia, baseado nos ensinos de Cristo. O que é que Jesus ensinou para os seus discípulos? O que é que ele deixou como legado doutrinário para a igreja dele? Então isso é educação cristã. A teologia pastoral, que também é conhecida como pastoralogia, ou o estudo da doutrina pastoral, é a ciência da obra pastoral. Então, quando a gente fala assim, a pastoralogia ou a teologia pastoral, ela é a ciência da obra pastoral. Então, ela visa, sobretudo,
cuidar da aplicação prática dos ensinos da teologia cristã na ação e no campo pastoral da igreja, assim como na vida cotidiana de cada crente. É importante ainda na formação dos fiéis, leigos ou clérigos. Lembram dessas expressões? Então, a partir de agora, os assuntos que nós vamos ministrando para vocês, seminaristas, vocês devem se aperceber das expressões que são tão usadas na teologia. Essa formação dos fiéis, ela faz parte da teologia pastoral. O pastor que se preocupa com o conhecimento na igreja, com a formação dos obreiros, como é o caso da nossa igreja, particularmente a Assembleia de Deus em Cosmos, nós vamos observar que a preocupação do nosso pastor presidente, pastor Eleazar Magalhães Torres, na formação de obreiros, ela faz parte da teologia pastoral, ela faz parte do trabalho que ele faz na igreja. Por exemplo, agora em setembro, na nossa igreja, por determinação do pastor presidente, incluindo, nós vamos ter um seminário para a formação de obreiros. Inclusive, eu estarei ministrando numa dessas apresentações que serão sempre às quintas-feiras, de setembro até dezembro. Toda quinta-feira nós teremos um assunto para incluir na formação dos obreiros, não só da nossa igreja, mas todos aqueles que queiram. Nós teremos alguns pastores convidados, inclusive o nosso bispo Abner, que é o presidente, o diretor-presidente do nosso seminário, do IB. Então, essa preocupação com essa formação é trabalho do pastor, é trabalho pastoral. Que os membros da igreja, que os obreiros da igreja tenham uma formação não somente intelectual, mas acima de tudo teológica e espiritual, para poder ministrar a igreja. E também essa formação é direcionada aos clérigos, como nós já falamos, explicamos o que são clérigos e leigos. Enquanto filhos do Pai e membros congregantes da igreja, conduzidos no caminho da palavra de Deus e da salvação em Jesus, esses ensinamentos que são emanados pela igreja, eles são decorrentes da teologia pastoral. Essa teologia, denominada pastoral, ela está englobada pela teologia prática. Por isso que no início, quando falamos sobre teologia pastoral, dissemos que ela se relaciona diretamente com a teologia prática, ou está dentro da teologia prática, que contém vários subcampos correlacionados, como a teologia da evangelização, a psicologia pastoral ou a psicologia da religião e outras áreas que são similares. Então, nós temos essa disciplina dos cursos teológicos, a psicologia pastoral, a psicologia da religião, justamente para dar ao pastor condições dele atuar dentro do campo de trabalho, de formação e da seleção dos seus obreiros para junto levar adiante as doutrinas da igreja para os seus membros. No caso da teologia pastoral, também é necessário que seja tocado no assunto ética ministerial, que é conhecida como ministeriologia, e também dentro dessa teologia pastoral, além da ética ministerial, será também abordado os princípios que devem nortear a vida do pastor, levando em consideração o comportamento do pastor, o estilo do pastor, a metodologia de culto e a vida do pastor. Quando a gente fala em metodologia do culto, nós estamos mais tranquilos porque
estamos ligados a uma denominação, que dizemos igreja, a uma denominação. E essa denominação tem suas próprias características de culto. Então nós temos apenas que administrar essa parte da doutrina de culto ou a metodologia de culto, que muitos chamam de teologia cultica. Nós já falamos essa expressão aí, então é bom que vocês, né, comecem a entender algumas expressões. A teologia pastoral, nós levamos em consideração esses ramos do comportamento, estilo, metodologia de culto, porque eles estão relacionados com a educação teológica. A educação teológica, ela se preocupa com os labores pastorais teóricos, tanto os teóricos como os práticos. Quais são os labores pastorais teóricos? É a vida de estudo, de pesquisa, de aglutinação de conhecimentos por parte do pastor. Essa é a parte teórica. E a parte prática, essa parte que nós já mostramos sobre o comportamento, as atitudes, a ética desse indivíduo que está pastoreando ou dirigindo a igreja. É verdade que essas coisas, elas variam consideravelmente de uma denominação para outra, de uma pessoa para outra, porque vai depender exatamente da denominação ou da instituição do ensino teológico que aplicou essa parte teórica a esse pastor. Por isso que é de importância fundamental nós, como pentecostais, procurarmos uma formação teológica, pelo menos a básica, como vocês estão fazendo a teologia básica, a teologia média, de um seminário que leve em consideração o nosso pensamento teológico. Porque às vezes você vai para um outro seminário e a forma como esse seminário aplica esta formação se relaciona diretamente à denominação daquele seminário teológico. Por isso que o governo, inclusive, ele faz distinção dos cursos teológicos confessionais e dos cursos teológicos acadêmicos. Hoje, uma grande parte das universidades, por que não dizer todas, universidades e faculdades têm dentro do seu programa de cursos o curso bacharelado em teologia, como curso reconhecido pelo Ministério da Educação, reconhecido pelo governo. Não é? Mesmo que eles respeitem o curso teológico confessional, dando oportunidade para aqueles que são oriundos desses seminários de fazerem uma complementação teológica secular. É muito importante que se saiba disso. Quando nós falamos também da teologia pastoral, levamos em consideração a ética, como falamos, que pode ser definida como o estudo crítico da moralidade. Consiste na análise da natureza da vida moral humana, incluindo os padrões de certo ou do errado, pelos quais sua conduta possa ser guiada e dirigida. Então, por isso que a gente leva em consideração na teologia pastoral a ética e particularmente a ética cristã. Na verdade, a ética é um somatório de princípios que capacitam o homem a fazer uma escolha e transformá-la em ação vital. Quer dizer, comportamento, atitude. Dependendo desses princípios, essa decisão pode ser boa ou má, benéficas ou prejudiciais a quem se destina. Então, é preciso que o pastor ou a pastora, e aí quando eu falo pastor ou pastora, aqueles que estão ligados diretamente ao ministério pastoral, que precisam aprender acerca da ética, porque você, como seminarista,
mais tarde você vai assumir uma função de destaque na igreja e o seu comportamento diante da igreja é que vai fazer com que a igreja reconheça o seu valor, reconheça o seu nível de conhecimento através da sua atitude ou através da sua atuação. Nesse caso, a teologia prática e pastoral, ela ocupa-se com a reflexão teológica e análise sobre a ação da igreja, compreendendo a prática das comunidades eclesiais. O que são comunidades eclesiais? São os grupos que existem dentro da igreja e que participam diretamente do desenvolvimento dela. As igrejas evangélicas têm nessas comunidades eclesiais cujas características mostram o desenvolvimento do trabalho. As igrejas, elas se apropriam dessas comunidades para fazer com que o trabalho cresça. Por exemplo, quando a gente está numa igreja grande, numa igreja de proporções grandes, que nós dizemos normalmente a igreja sede ou a igreja matriz, né? Essas igrejas têm grupos, essas igrejas têm equipes, têm departamentos. Então é nisso que nós estamos nos referindo às comunidades eclesiais. A Igreja Católica Romana, ela é muito exemplar nesse aspecto. As comunidades eclesiais de base, quem são essas comunidades? São os leigos, essas comunidades eclesiais de base. Qual a importância dessas comunidades eclesiais de base? Então, a Igreja Católica, ela se apodera dessas comunidades para realizar o seu trabalho de expansão. Da mesma forma, a Igreja Evangélica, através dos grupos da Igreja. E também, não somente a teologia prática ocupa-se da reflexão teológica e análise sobre a ação da Igreja através dessa prática nas comunidades eclesiais, mas também das pessoas que professam a fé cristã. E às vezes nós notamos alguns crentes que não assumem nenhuma responsabilidade em nenhum grupo na igreja, mas eles ou essas pessoas, elas carecem do ensino bíblico de qualidade. Aí é trabalho da teologia pastoral ou daquele que assume a posição pastoral na igreja. Por exemplo, essas pessoas que não assumem nenhuma posição na igreja, muitas dessas pessoas nem são membros da igreja e tem que se apresentar essa realidade nas igrejas através da teologia pastoral para trabalhar essas pessoas, mostrando que há uma perspectiva, né, maior do povo de Deus e da vocação batismal comum a todos os membros, mostrar a importância do batismo para que essas pessoas se decidam a tornarem-se membros da igreja. No caso, isso aí diz respeito à missão evangelizadora da igreja, que contempla tanto as práticas que afetam a vida interna da igreja, quanto a presença da igreja no mundo. A igreja que faz um grande trabalho na comunidade ou na sociedade em que ela está inserida, tem mostrado claramente para que ela existe naquela comunidade, através das ações sociais, através das práticas comuns, mas acima de tudo, através da evangelização, da efetiva evangelização. A igreja que não evangeliza, ela não tem poder dentro da sua comunidade. São dois aspectos principais da igreja de Cristo. A primeira, evangelização, e a segunda, adoração. Nessa segunda adoração, nós falamos a intimidade com Deus, a oração. Então a igreja que ora e a igreja que evangeliza, ela é uma igreja.
Se ela não ora nem evangeliza, ela é tudo, menos igreja. E aí, essa igreja ela tem que mostrar o seu trabalho diante da sociedade. Que não é apenas um templo ou um grupo, mas é um templo e um grupo que se envolve na vida dos habitantes daquela região, daquele bairro, daquela cidade ou daquela localidade. A igreja, ela efetivamente evangelizadora é porque o seu pastor, através dos grupos eclesiais, são motivados a fazer isto, a levar adiante a obra redentora de Jesus através da pregação do Evangelho. E aí existe um sem número de ações que a igreja pode tomar, que a igreja pode fazer, executar dentro da comunidade. Os temas, situações, demandas e desafios atuais requerem uma tomada de posição por parte da teologia e da igreja. Promover uma reflexão crítica que objetiva iluminar a ação da igreja. Buscar também aprofundar e explicitar a relevância da teologia e da ação eclesial. A ação eclesial no mundo de hoje. Quando nós vivemos uma época tão conturbada, perseguições que são encetadas à igreja, às religiões, aos grupos religiosos. Mas a igreja, ela não pode se deter. Ela não pode se deter. Aliás, a passagem bíblica, Jesus quando fala para Pedro, dizendo: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso aí é uma verdade. Quem falou foi o Mestre Jesus. Então a igreja, mesmo que ela seja perseguida, mas ela não é interrompida. Nunca foi nem nunca será. Por isso que nós estamos aqui. O capítulo 2 da nossa apostila, do nosso livro-texto, o escritor dessa apostila, no seu capítulo 2, ele fala sobre o chamado para o ministério. O chamado e santificação possuem correlação estreitíssimas. Isto é, quanto mais a pessoa é santificada, mais o seu chamado é realçado. Essa pessoa, ela procura de todas as formas, ou por meio de todos os seus esforços, se apresentar a Deus como obreiro dentro daquele seu chamado. Então há uma relação muito estreita entre chamada e santificação. O que é santificação? Santificação é separação. A pessoa que é santificada, ela é separada. E sendo separada, ela procura, por todas as formas, colocar em evidência o seu chamado. Como um é consequência do outro, e não somente por isso, mas porque ambos, tanto o chamado como a santificação, diz respeito à separação para Deus. Vocação e santificação enquadra-se no ministério pastoral ou na poimênica. O que é poimênica? Poimênica é o trabalho pastoral ou a teologia pastoral. Então a vocação e a santificação, ela tem relação direta com a poimênica, ou com o pastor chamado por Deus para exercer a função pastoral, como foi Pedro quando Jesus diz para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro diz assim: te amo, Senhor. A segunda vez: Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Aí Pedro entendeu o que é que Jesus estava querendo dizer. Era um chamado específico. Aí disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus diz assim: apacenta as minhas ovelhas, ou apacenta os meus cordeiros. Era um chamado de Deus para Pedro entrar
nesse trabalho magnífico de pastor. Quando lá nós vimos que o episcopado, né, na aula anterior, aquele que deseja o episcopado, excelente obra almeja, é isso aí. É que a obra pastoral ou a poimênica é algo excelente, vindo da parte de Deus para o homem. Poimê, no grego, né, poimen, é cuidado ou motivação de cuidar do rebanho, como Cristo cuida da sua igreja. A palavra poimê significa pastor, que cuida do poimene, que é o rebanho. Então, poimene é o rebanho, poimê é aquele que dirige o rebanho. Então, nós, como poimê que somos, devemos cuidar do poimene, que é o rebanho. Isso aí é um termo grego que é utilizado nesses textos. Em João, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 16, Mateus capítulo 26, versículo 31. Uma das traduções desta palavra é o verbo apacentar. Quando Jesus apacenta, já é a tradução dessa palavra poimene. Essa palavra apacentar tem o sentido de proteger. Está em Apocalipse 2, 27, 12, 5 e 19, 15. Alimentar. Apocalipse 7, 17. Mas o termo é mais usado para se referir ao líder espiritual da igreja, em Efésios capítulo 4, versículo 11. Então, esse termo poimê, ele é muito usado para o líder espiritual da igreja. A palavra poimênica é muito usada para falar do ministério de aconselhamento, que é desenvolvido especificamente pelo pastor, por um grupo preparado para isso, mas que deve ser alvo de toda a comunidade. Segundo Howard Clinebell, a igreja nunca pode se esquecer de que deve ser um lugar para salvar vidas. Nós precisamos nunca esquecer que a igreja ela é um lugar para salvar vidas. Por isso que é da ideia de poimene, de proteger, de alimentar, através do seu poimê, que é o pastor. No caso, a liderança da igreja, embora tenha autoridade diferente da pastoral, a liderança da igreja, ela difere da autoridade pastoral, porque liderar, nós vimos que é administrar a causa. Essa é a ideia de liderança. Agora, pastorear, ela tem uma conotação mais de cuidar, apacentar, juntar, alimentar. Então, quando nós falamos sobre liderança, agora é claro, a liderança junto com a ação pastoral, sendo submissas a Cristo, essas duas ações, aí elas podem conduzir e devem conduzir a obra de Deus. O pastor se submete à liderança e a liderança se submete ao pastor. E ambos se submetem a Cristo e as ovelhas aprenderão a obedecer a Cristo, ao pastor e à liderança. Não esqueçam, dentro do seminário de obreiros que nós anunciamos a partir desse mês de setembro, às quintas-feiras, tem uma disciplina chamada Submissão e Autoridade, que fala especificamente disto aqui, já adiantando para aqueles que forem lá participar na Igreja Matriz às quintas-feiras. Como falamos então, essa submissão do pastor e da liderança, o mesmo pastor, ele pode ser o líder. O mesmo pastor pode exercer liderança. Então, a ação pastoral e a ação de liderança na igreja vai fazer com que as ovelhas aprendam a obedecer a Cristo como sumo pastor. E nós vemos isso
quando a igreja obedece, né, o pastoreio de Cristo como nosso pastor superior, ela também aprende a obedecer ao pastor da igreja e à liderança desse pastor na igreja. Está em Hebreus capítulo 13, versículos 7, 17 e 20. Deste modo, como diz aqui o nosso escritor, a tarefa da poimênica deve ser compreendida por todos da igreja. Então, vocês a partir de agora entendem exatamente o que seja poimênica, que é a ação pastoral na igreja. É o trabalho do pastor na igreja, tá? Então, nós ficamos por aqui. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade a esse assunto do chamado para o ministério, como ele é importante para que nós entendamos e vejam quão sublime é ser um pastor e quão difícil é sê-lo. E tem muitos aí que querem ser pastor apenas por causa do título, mas não por causa do cargo. Porque o cargo traz encargos ou responsabilidade. Então, que Deus nos abençoe e até a próxima.